Signo de Peixes, previsões, orientações e inspirações do tarô para os piscianos para o mês de fevereiro de 2025. Vamos ver quais são as energias, o que o tarô traz para os piscianos, o que vocês precisam e podem saber neste momento. Meu nome é Lucélia Oshiro e aqui você encontra tarô pé no chão, com ética e sem sensacionalismo. E para quem já faz parte da egrégora do canal, gratidão por estar aqui mais uma vez prestigiando o meu trabalho. Vamos à sua leitura signo de peixes, mas antes, claro, convido todos vocês a virem fazer o seu atendimento comigo. O meu contato está na descrição do vídeo e você fala direto comigo. E tem o meu site para você saber quais são os serviços disponíveis, além do tarô. Tem a constelação, tem o mapa do autoconhecimento, enfim, tá bom? Vamos lá, sem mais delongas, signo de peixes, uma mensagem inicial para vocês, a energia do mês de fevereiro para os piscianos. Peixes, a carta que vem para vocês é o Cavaleiro de Ouros. Cavaleiro de Ouros traz boas novas, boas notícias, bons acontecimentos em relação às suas finanças. Pode ser que demorou, mas chegou. É uma carta que traz essa consolidação ou essa certeza, né? Não existem garantias na vida, mas é como se tivesse uma energia de agora eu tô vendo o resultado, agora parece que a coisa está ganhando corpo, agora tem solidez, agora eu consigo perceber que as coisas estão mais robustas, mais sólidas, mais concretas, tá? Isso pode ser um empreendimento, isso pode ser em relação à sua carreira, pode ser em relação ao tratamento de saúde que você está fazendo, porque a gente está falando do nível da matéria e no corpo físico também isso pode reverberar, tá? Essa certeza de que o que eu vim fazendo até agora surtiu efeito, tá dando resultado. Então tem consistência e tem força, tá? Então é assim, demorou, mas valeu a pena. Valeu a pena não esperar, mas valeu a pena o esforço que você veio se dedicando para esse empreendimento, para essa empreitada. Ah, mas eu não me dediquei a nada. Então pode ser que para você demore um pouco mais, porque pede que você comece se colocar em movimento nesse mês de fevereiro em prol de alguma coisa, pensando no longo prazo, tá? Quem que a gente tem no fundo do deck? Vamos ver. O Sol. O Sol fala de sucesso. Então, peixes, é um mês de sucesso. Você vai estar no seu inferno astral, digamos assim. Mas o inferno astral é entre aspas, né? Que na verdade verdadeira não existe inferno astral. Inferno astral é só porque o signo anterior ao nosso, o signo que precede o nosso aniversário, ele é muito diferente da nossa própria energia. Então, Aquário é um signo de ar fixo e Peixes é um signo de água mutável. Ar é a mente, água é o sentimento. Fixo é aquela coisa de consolidação, mutável é aquela coisa de fluidez. Então, percebe como a energia do signo de Aquário, que é majoritariamente do mês de fevereiro, é muito diferente da sua própria vibe, por isso que a gente fala que é o inferno astral. Mas isso não significa que vão acontecer coisas ruins. Só significa que talvez seja um pouco mais difícil de você transitar por esse mês. Tá? Por quê? Porque é um pouco desconfortável. Só que a gente só cresce no desconforto. A gente nunca cresce no conforto. A gente cresce no desconforto. E aí é justamente esse desconforto que pode fazer com que você se mova em direção a algo melhor para a sua vida, que você use os seus talentos e o seu tempo, ouros, né, para as coisas que você deseja. Colocando isso em movimento, porque assim, é um incômodo, você fala assim, nossa, aqui não tá legal, não tá bom, eu não consigo ficar parado, eu preciso me mexer, eu preciso fazer alguma coisa porque tem essa inquietação do signo de peixes.
tá? E aquário é uma. Aquário, porque a gente está falando do mês de fevereiro, tá? Aquário é um signo de inovação. Então, de alguma forma, todos nós nos tornamos um pouco aquarianos ao longo do mês de fevereiro, enquanto o Sol está no signo de Aquário. Isso significa que você está com um pensamento de futuro, um pensamento inovador, um pensamento renovado, visando o futuro, visando o longo prazo. E aí você faz um movimento muito concreto de transformar o seu talento e o seu tempo em recurso financeiro lá para frente, tá? Então também é isso, você começando a moldar, a modelar uma transição de carreira, uma nova profissão, um projeto de vida, um estudo que você quer fazer, né? De repente, um mestrado, alguma coisa assim. É, ou uma melhora no seu campo pessoal, na sua vida pessoal. Pode não ter nada a ver com o trabalho, com o projeto de vida, mas assim, para minha vida pessoal, eu quero criar novos hábitos. Eu quero ter tempo para fazer coisas para mim, coisas para minha família, coisas para os meus netos. Vou fazer roupinha de crochê para os meus netos. E aí, tá tudo certo, né? Mas é essa coisa de materializar, pensando no futuro, né? Porque não é uma coisa que eu vou fazer de uma hora para outra num tempo mágico. Não, isso leva um tempo, isso vai requerer um certo aprendizado. Mas aqui o Sol, ele fala que tem sucesso nessa sua meta, nessa sua ambição, nessa sua visão de futuro. E tem sucesso para quem já vem nesse processo de construção de um financeiro é, mais, não é enxuto, mais consciente, né? Um financeiro mais consciente, já estava numa consciência de construção material, de uma consciência próspera. Então, aqui sim tem essa consolidação, tá? Essa certeza de que, putz, valeu a pena. Sabe quando na curva dos investimentos você começa a ter ganhos exponenciais porque você vai aplicar, você investe uma quantia, depois o que você recebe de como chama? Né? De capital. Ai, Cacilda. Sabe a curva de investimentos? Quando você investe e depois você vai reinvestindo, e aí chega uma hora que a curva começa a ser exponencial. É isso, tá? É o efeito de juros, juros compostos sobre juros. Que é isso, só que você não está pagando a dívida do cartão de crédito de juros sobre juros, você está recebendo juros sobre juros, porque você fez bons investimentos lá atrás. Tá? Agora, se você não fez bons investimentos lá atrás, é hora de você tomar consciência, começar a estudar sobre isso e começar a fazer isso, tá? Qual a porta que se abre para os piscianos? Qual a porta que se abre para os piscianos neste mês de fevereiro? A porta que se abre para vocês é o Rei de Espadas. E o Rei de Espadas tem um médico aqui, né? Literalmente, eu vou descrever a carta, tá, gente? Assim como eu faço nas constelações. O que que a gente tem? Um médico vindo trazer uma notícia para uma pessoa de idade. Não significa que é uma notícia ruim, não significa que você seja, que você receba um diagnóstico ruim, tá? Mas é uma leitura geral, tá? Para algumas pessoas, é como se tivesse alguma coisa que você vai precisar encarar. É uma verdade, é um fato, e assim, sejamos realistas. Vai ter que operar? Vai ter que operar, pronto, ponto, né? Então, que bom que tem a solução, ou uma perspectiva de solução, que bom que tem um tratamento para isso, que bom que tem um remédio para, né, tal coisa. Então, dos males o menor. Ainda bem que ficou claro, espadas, que veio às claras esse problema para que pudesse encontrar uma solução, ou para que pudesse fazer um tratamento, para que algo pudesse ser, se não curado, pelo menos
minimizado ou cuidado, tá? Tem uma coisa de saúde, sim, para alguns piscianos, e talvez não só, não a sua saúde, mas a saúde de alguém próximo a você, tá certo? Então, se você tá nessa pegada, eu tô com medo de fazer um exame, porque eu tô com medo de saber o que que é que, né, isso que pode acontecer. Tem gente que é assim, não faz exame de sangue, não faz acompanhamento médico para nada, porque não quer saber, né? Aqui no fundo do deck a gente tem um quatro de copas. Não fique alienado, né? É melhor você saber, ter clareza e fazer o tratamento agora de uma vez por todas, do que você ficar adiando, empurrando com a barriga, fingindo que não é com você, até que isso se torne incurável, intratável, ou que, assim, né, não tenha mais caminho de solução, tá bom? Então, cuide mais da sua saúde ou da saúde, né, de pessoas com quem você lida, de repente pai, mãe ou crianças, né? Mas eu vejo mais pessoas de mais idade. Não fica com medo, tá? Não cria uma resistência. Ah, não, não vou fazer esse exame, não, né? Faz, né? Faz. Cuide da sua saúde. Até porque você tá numa alta, financeira e numa alta de corpo físico que, se você tratar agora, você consegue lidar com essa coisa de uma forma melhor do que se você esperar mais tempo, tá? É, eu sei que foi muito específico, tá, gente? Mas é a mensagem que veio. Bom, panorama para os piscianos. Panorama para os piscianos para o mês de fevereiro, quatro cartas. Ok. Primeira semana de fevereiro, a oito de espadas fala de autossabotagem. Então, aqui tem algumas coisas, ou algumas pessoas, né, que estão em negação, tipo, eu não quero ver, não quero ver o resultado, não quero ver, né, é, não quero ir no médico, não quero ver a situação. Só que isso é pior, tá? Isso é pior, você não querer ver, porque é melhor encarar a verdade dos fatos agora, enquanto tá, né, no início, do que depois que vira uma bola de neve, certo? Isso pode ser em relação à saúde, que foi que a gente falou, e, gente, eu não costumo fazer leitura para saúde, tá? Quando vem, eu falo, mas nas leituras particulares eu não trato de saúde. Por quê? Porque de saúde é com o médico. Mas quando vem numa mensagem geral, eu preciso falar, ok? Então aqui pode ser em relação ao seu corpo físico, que foi que a gente falou, ou pode ser em relação ao seu emocional, aos seus sentimentos. Por quê? Aqui a gente tem umas aguinhas, sabe? É, pode estar essa autossabotagem pode estar relacionada às suas relações amorosas, afetivas, familiares, é, enfim, ou de quem você acha que você gosta. Sabe quando a pessoa acha que está apaixonada, mas na verdade você não está apaixonado, você está apegado, tá? Pensa, pensa, porque aqui é um emaranhado que assim não tem razão de ser. Você tá se enrolando numa história de você mesmo. Não tem uma outra pessoa, a outra pessoa já foi embora, já tá longe, não tá nem aí. E aí você fica preso nessa história que você mesmo tá contando. Seja uma relação de trabalho que você ficou apegado, seja uma relação de romance que você ficou apegado e você foi se enrolando na história que você estava contando. É como se precisasse aqui fazer um divórcio energético, tá? Porque, né, tem águas paradas, emoções paradas, que me paralisaram. Por que me paralisaram? Porque eu fico contando uma história de dor na minha cabeça. Eu sei que começou com bronca, mas assim, a primeira semana, peixes, é para quê? Para você se liberar disso, para você se libertar disso, para você olhar.
para o futuro, olhar para as coisas materiais e não tanto ficar apegado nas coisas emocionais do passado ou nas coisas mentais a história que a sua mente fica contando. É como se tivesse um chacoalhão para te trazer para um senso de realidade, tá? É um chacoalhão para te trazer para um senso de realidade. Ouros, cavaleiro de ouros, traga para a matéria, traz para o corpo, traz para a realidade. E o que que vai vir para o corpo se você continuar nessa energia de autossabotagem? Cria-se aglutinações no seu corpo físico, que em última instância se manifesta como alguma doença, tá? Segunda semana, 6 de ouros. Segunda semana, equilíbrio. Então, né, já sabendo disso, você vai cortar vai fazer esse divórcio energético, seja lá com quem for ou com o que for. É, e na segunda semana, aqui sim as coisas se reequilibram. Aí tem harmonia, tem uma energia, um equilíbrio entre aquilo que eu dou e aquilo que eu recebo. Eu sei dar na justa medida e eu sei receber a minha parte, seja a minha parte do sustento ou a parte que me cabe dessa história. Não é só o outro que é culpado, mas você também tem uma corresponsabilidade aqui pelo que foi e pelo que será, tá? Então, a sua responsabilidade aqui é você, na segunda semana, é você se propor a equilibrar um pouco o quanto você, às vezes, faz muito pelo outro ou às vezes o que de você ficar esperando um reconhecimento, esperando algo do outro, mas você está esperando migalha do outro, né? Você não merece migalha, você sabe disso, né? Então é assim, é a energia de dar e receber. Como eu trago mais equilíbrio para essa situação? E aí, para cada um vai ser uma coisa, porque pode ser relação de trabalho, pode ser relação, de casamento, pode ser relação de amizade, de grupos que você está vivenciando e que às vezes vai ficando muito pesado para você, tá? Tem uma sobrecarga na terceira semana, ó, na segunda semana já pediu para equilibrar, na terceira semana ainda continua essa vibe de equilibra a sua energia. Tem coisa que você ainda continua levando demais. Tá too much, peixes. Olha para você. Olha o tanto de coisa que você está querendo fazer, seja pelo outro, seja na sua vida. Precisa tanto esforço? Às vezes a gente tem uma crença de que quanto mais difícil, mais mérito eu tenho. Quanto mais difícil, quanto mais rigoroso, quanto mais árduo, quanto mais trabalhoso, mais merecedor eu me torno, né? Mais incrível eu sou. Mas daí isso é o ego. Não significa que você tem que largar tudo, mas significa que talvez você precise ser um pouco mais seletivo. O que que vale a pena eu fazer? Porque tudo não dá para fazer. É meio que abrir um pouco mão de controlar e saber delegar ou saber priorizar. Isso é a terceira semana, tá? Então, meio de fevereiro, pede que você se dê um pouco de descanso, até por conta dessa energia de Rei de Espadas, de verdades vindo à tona, e vai talvez te peça um pouco mais de tempo para você olhar para si mesmo, para a sua saúde ou, né, para a saúde de alguém perto de você. E talvez você não, você tenha que reduzir a sua carga de trabalho. Você não é super-herói. Você não precisa ser o super-herói para as pessoas gostarem de você, tá? Na quarta semana,
a rainha de copas. Aí sim, graças a Deus, o mês tem uma aliviada aqui, uma fluidez, como se você abrisse mão do controle, você cai na real, você fala assim, beleza, ok, vamos parar por aqui. E aí você descansa um pouco mais, ou você para de querer controlar tudo, né, na força do ódio, na força do braço. E você deixa as coisas mais soltas. Soltas não é largado, né? Não é relaxado. Solto é deixar as coisas fluírem. Por quê? Porque tem coisas que você não controla. Você não controla o rio. Apenas você contempla o rio, certo? A rainha de copas, ela traz a energia da maternidade, né? De ser mãe. Para algumas pessoas pode ter essa energia de maternar, de estar focada em cuidar de alguém, como se fosse a mãe de alguém, né? Pode ser. Ou uma energia de você cuidando mais do seu corpo físico porque você está grávida, você vai ser mãe, pode ser também. Mas o fato aqui é que é importante você se cuidar, você se alimentar e você estar bem com você. Essa é a sua prioridade no final do mês. É meio que assim, os outros que se lasquem, é, porque não dá para você cuidar de todo mundo o tempo todo. Ah, mas você não falou que talvez eu tenha que cuidar de alguém? Ok, se a pessoa é dependente de você, né? Se a pessoa tá acamada, ok, você precisa cuidar, mas antes de cuidar do outro, você tem que cuidar de você, porque se você não cuidar de você, né, você não vai dar conta de cuidar do outro, tá? É fazer as coisas de uma forma equilibrada, respeitando os seus limites, não se sacrificando demasiadamente. E mais para os piscianos? Oráculo da Lua, quatro cartas para os piscianos para o mês de fevereiro. Quatro cartas para fevereiro para os piscianos. Última carta, mais uma mensagem do Oráculo da Lua. Vamos lá, quatro mensagens, peixes. Espere mudanças poderosas. Mudanças poderosas, positivas? Sim, provavelmente sim. Aquilo que estava obscurecido, aquilo que estava difícil de acontecer, aquilo que estava sombrio de alguma forma, isso clareia, é um eclipse. Então as coisas estão saindo, né, da sombra. Teve uma sombra, mas as coisas estão clareando. Então é essa clareza de que agora eu sei qual é o problema, então eu consigo ver a solução. Ou pelo menos pesquisar qual é a melhor possibilidade de solução. Se eu não tivesse nem conseguindo ver o problema, aí sim é um problema, tá? Então espere mudanças poderosas, tem transformações intensas aqui, porque eclipse é um catalisador, é um acelerador de processos. Então, as coisas tendem a se intensificarem nesse mês de fevereiro. Até porque é o seu inferno astral, então precisa dar uma corrida, dar uma acelerada para chegar no seu aniversário de uma forma mais uau, né? Fizemos o que tinha que ser feito. Lição de casa do ano cumprida, né? É a segunda mensagem, ou também, né, na segunda semana, as conclusões estão ao seu alcance. Só depende de você finalizar ou concluir alguma coisa. Concluir não significa romper, cortar, terminar o namoro. Concluir é apenas concluir, alinhavar, colocar um ponto final na história. Depois pode ter um próximo parágrafo, não significa que acabou de uma vez por todas, mas tem que ter uma conclusão, um fechamento aqui nessa segunda semana. E, de novo, é uma carta de eclipse. Aqui a gente teve um eclipse, aqui a gente tem outro eclipse. Então, a primeira quinzena para vocês de fevereiro, peixes, é muito intensa. É muito intensa, de mudanças.
né? E de conclusões, de você talvez finalizando uma etapa da sua vida, finalizando um. Eu sei que parece clichê, né? Um capítulo da sua vida, como se depois de fevereiro, de fevereiro em diante, ou a partir de março, desse seu próximo aniversário, você falasse assim: nossa, agora eu sou outra pessoa. Eu sou outra pessoa. A minha vida mudou da água para o vinho. Claro, é para algumas pessoas, tá? Mas é essa a vibe que vem, porque são dois eclipses, gente, meu Deus do céu, é muita coisa. É uma energia de muita intensidade. E você, lembra, você começou com o Cavaleiro de Ouros, que fala de sucesso aqui com o fundo do deck, o Sol. Então a coisa tá ficando clara, né? Tá ficando muito claro, tá ficando muito nítido, até óbvio do que tem que ser feito, de qual é o caminho a ser seguido, de que o meu futuro é esse, que isso vai dar certo, tá? Energia de lua nova em Libra, um novo ciclo romântico começa. Para quem está esperando um romance, aqui sim tem um romance, tá? Eu não foco em romance nas leituras, dificilmente faço leitura de amor, mas aqui vem uma coisa de sim, um ciclo romântico começa. Pode ser com uma outra pessoa, por exemplo, você tá com alguém, mas o relacionamento não tá bom, então você termina e começa um novo ciclo, tá? Ou pode ser com a mesma pessoa, mas numa vibe diferente, renovada. O ponto é que, como está, não fica. Como está, não fica. E tende a ser para melhor, para mais equilíbrio, para mais harmonia. O que vem aqui é uma energia muito venusiana. E se não me engano, Vênus, nesse momento que eu estou fazendo a leitura, está em peixes, tá? O que significa que está em exaltação. O que é isso? É como se a sua capacidade de amar, ser amado, de se apaixonar, de atrair, né, a pessoa alinhada com você, tá muito forte. Tá muito forte. Essa potência de romance mesmo, de um grande amor, de viver um grande amor. Ainda que seja um grande amor com a mesma pessoa que você já tá há anos. E a última mensagem do Oráculo da Lua fala de nada virá desta situação. Me remete um pouco a essa energia da primeira semana, né? De você talvez esteja preocupado, emaranhado, mas é como se você tivesse. Sabe quando a engrenagem fica rodando em falso? Sabe a bicicleta? Tem a correia da bicicleta e às vezes a correia solta e daí o negócio fica rodando em falso e não vai para lugar nenhum. É essa coisa aqui, de que parece que eu estou pedalando, pedalando e não saio do lugar porque a corrente, né, a correia dentada, sei lá se é isso que chama, saiu do lugar, né? E aqui, é assim, não vai vir nada disso. Se você está patinando, não vai vir nada dessa coisa de ficar patinando. Então, é, talvez seja a hora de você desistir, tá? Talvez seja a hora de você desistir de tentar, tentar, tentar e não conseguir. Porque se você está tentando, tentando, tentando há tanto tempo, você já tem a resposta. Você já tem a resposta, tá? Talvez você só esteja com medo de encarar o problema, com medo de ver que você já sabe a resposta, mas aí eu não quero sair do problema, né? Mas, de novo, lua fora de curso, nada virá dessa situação. Aquilo que está escuro, obscuro, misterioso,
Não é para te dar medo, não é para te confrontar, não é para te punir, não é um castigo, mas é para te fazer enfrentar a realidade. Bom, tem coisas positivas, tem coisas não tão positivas assim, tá? É, pega aquilo que fizer sentido para você e vamos ver qual é a porta que se fecha para vocês em fevereiro. A porta que se fecha para vocês em fevereiro, Cavaleiro de Espadas. A porta que se fecha para vocês é aquela porta de que eu tô tentando, tentando, tentando e não dá certo, não abre. Que é isso, essa lua fora de curso? Não abre porque essa porta não é sua. Se a porta não abriu, não adianta você tentar, né, arrombar a porta. Essa porta não é sua. Simplesmente deixa pra lá. Tem coisa que a gente fica tentando, 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 se esforçando tanto, mas não é por aí, tá? Tem que ser mais fluido, tranquilo, com leveza. Não é para ser pesado, porque senão a gente fica andando em círculos, fica andando na roda do hamster, né? Que mais? Mensagem final, o diabo. O diabo fala assim: eu sou livre de qualquer, eu me livro ou eu me liberto ou eu estou livre de qualquer coisa que tente me arrastar para trás. Então, qualquer coisa que esteja te impedindo de seguir o seu caminho, inclusive você mesmo, você se libera disso. Às vezes é o nosso ego que fala: não, você vai se divorciar, não, você vai largar esse emprego, não, você vai fazer tal coisa. Não é ninguém que está falando, é o seu ego que está falando, é a sua mente que está falando, tá? Você se libera disso. Eu me libero, eu me liberto, eu sou livre de qualquer coisa que esteja me puxando para trás, me impedindo de avançar, tá? E às vezes sou eu mesmo que me impeço de avançar, porque eu me coloco tantas tarefas, tantos subterfúgios, que eu falo assim, nossa, eu não posso agora, eu tô ocupado, eu não posso agora, né? Mas quem que te deu esse monte de tarefa? Foi você mesmo, né? Enfim, é isso, peixes. Espero que essa leitura tenha sido útil de alguma forma. Muito obrigada pela escuta e até o próximo vídeo.